do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Posses definitivas. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos felicidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Para isso, convidamos a todos e aqueles que desejarem a fecharmos nossos olhos, já envolvidos pelo amor de nosso Pai. Serenemos nossos corações para recebermos as dádivas do alto. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia. Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia. Graças a vós, aqui estamos mais uma vez reunidos nessa sala virtual do Centro Espírita Lírio dos Vales, para ouvirmos um pouco mais dos vossos ensinos. Somos gratos, mestre querido, pelos nossos mentores espirituais, que o tempo todo conversam conosco, nos dando força para estarmos aqui na noite de hoje, com os nossos corações abertos, para ouvirmos os vossos ensinamentos. Pedimos a vós que possamos absorver todos esses ensinamentos e, ao final dessa palestra da noite de hoje, possamos estarmos melhores e em condições de praticar os seus ensinos. Para isso, mestre querido, pedimos que vós ampare, intua a nossa palestrante da noite de hoje, a Dona Vera,
e que ela possa falar aos nossos corações. E assim, mestre querido, em teu nome, em nome dos espíritos, trabalhadores do Centro Espírita Lírio dos Vales, dos espíritos responsáveis por esse estudo da noite de hoje, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para darmos por iniciado a mais uma palestra do Centro Espírita Lírio dos Vales. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O tema da nossa palestra de hoje é a missão dos espíritas. A nossa palestrante é a Dona Vera. Dona Vera, que Deus a envolva com muito amor e com muita luz. Amém. Boa noite, amigos. É sempre uma grande alegria quando nós nos encontramos nesta Casa Espírita, no Centro Espírita Lírio dos Vales, para, unindo os nossos corações, termos condições de perceber a grandiosidade do momento que nós estamos vivendo. Porque, diante do que nós já estamos estudando, nós já compreendemos a importância da doutrina dos espíritos para toda a humanidade. Nós vamos compreendendo que a nossa existência tem um valor grandioso para o nosso processo evolutivo. Nós vamos compreendendo que cada um de nós recebemos, por misericórdia divina, a graça de aqui estarmos reencarnados. Então, amigos, quando nós vamos juntos nesta noite estudarmos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras básicas da doutrina dos Espíritos, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Neste capítulo, nós temos 3 assuntos: instrução dos espíritos, os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Mas hoje, nós estamos sendo convidados a nos determos na missão dos espíritas. Essa palavra, às vezes, pode nos preocupar, né? Missão, mas que missão será essa? Quando nós vemos e conhecemos grandes missionários que vieram antes da doutrina dos espíritos, como Moisés, que teve a missão de mostrar para toda a humanidade que só existia um Deus. Depois o grande missionário, filho do Deus maior, né, nosso irmão, modelo e guia, como nos diz na resposta do Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus, nosso modelo, nosso guia, que vem nos trazer, nessa bela missão, a lei de amor e nos mostrar todas as leis divinas criadas por Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E aqui nós vamos, nesse momento, percebendo, pensando, e convidamos a todos nós que aqui estamos juntos nesse instante para refletirmos da beleza do momento que nós estamos vivendo, porque nós conhecemos agora a terceira revelação que esse grande missionário como Allan Kardec nos trouxe, que se debruçou sobre as informações preciosas dos espíritos superiores, nos trazendo a razão e o porquê do existir, nos esclarecendo através da sua pesquisa, de seus estudos, como nós poderíamos viver aqui nesse mundo material e atingirmos a felicidade, para buscarmos a compreensão da imortalidade da alma. Então, essa grande missão de Allan Kardec está agora em nossas mãos. Nós temos acesso a todas as informações tão bem estudadas, esclarecidas e exemplificadas pelos espíritos superiores,
com a grande cautela, o grande exemplo, a grande metodologia, a grande responsabilidade desse grande missionário que foi Allan Kardec. E ouvimos falar de outros missionários, como Chico Xavier, que psicografou mais de 400 obras, usando a sua mediunidade com seriedade, com responsabilidade, com muita humildade, portanto, sendo para nós um referencial como médio, um grande exemplo de um bom médio, de um médio responsável. Então, um missionário que recebe uma tarefa a cumprir e dá conta, e responde à altura, e consegue realizar, consegue atender o chamado, o convite do Mestre Maior, do nosso irmão maior Jesus. E dentre outros, tantos outros missionários, tantos outros trabalhadores que vieram preparando o terreno, que participaram de um grande arado na terra, envolvendo, mudando, mexendo, transformando todo esse terreno dos hábitos, das emoções, de uma forma tal que Jesus chegando, trazendo a lei de amor, e depois Allan Kardec oferecendo a doutrina espírita, nos oferecendo a possibilidade de estudarmos e exemplificarmos através de uma ação pautada na fé raciocinada. Enfim, nós estamos hoje com um grande tesouro em nossas mãos. E hoje, folheando aqui esse capítulo 20 e nos detendo sobre o estudo que nos é proposto nessa noite, sobre a missão dos espíritas, e nós podemos nos perguntar, mas que missão que é essa? Porque sabemos que nós, enquanto estudantes espíritas, enquanto espírita que somos, nós utilizamos todos os nossos esforços para sermos melhores a cada dia. Esta é uma compreensão, é um conceito do que seja a palavra espírita. Mas qual seria exatamente a nossa missão? Sabemos que nós somos espíritos no início, né, da nossa evolução. Estamos encaixados na categoria de espíritos imperfeitos. Somos, portanto, dotados de muitas imperfeições, de muitas dificuldades, de muitos talentos e de muitas possibilidades. Temos condições de escalar passo a passo a nossa escada evolutiva, o nosso processo evolutivo, de acordo com a nossa vontade. Mas, além dessa compreensão de buscarmos a nossa melhoria individual na condição de espírita que somos, de buscarmos todos os esforços para suplantar as nossas imperfeições, essa é um aspecto puramente individual. Sabemos que nós podemos, por conta da doutrina que nos esclarece, do evangelho que nos indica, que sinaliza de como devemos agir, de como devemos nos comportar diante desse momento na condição de espírita que somos. Então, diante da sociedade, diante da família, nós temos as nossas missões particulares, mas temos essa missão de mãe, de pai, de educador, de avó, de sogra, de cunhada, etc., no grupo familiar. No entanto, na condição de missão diante da sociedade, missão dos espíritas, ela tem um ângulo bem maior, porque nos convida à responsabilidade de produzir
de fazer com que essa fé tenha atitudes, tenha ações diante do conhecimento que nós já adquirimos. Então, no Evangelho, nessa página 264, ele nos convida e nos diz assim, né, quem trata dessa questão é o Erasto, no ano de 1863, em Paris. Daí ele fala assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? E aí ele segue: mas bendizei o Senhor, vós, que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos, aí frisamos, e que novos apóstolos da crença revelada pelos proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Então, ele está nos convocando que a gente possa colocar em prática a nossa fé. Mas nós quem? Sim, nós mesmos, que somos, na verdade, os novos apóstolos. Jesus convidou os apóstolos, na época, os simples pescadores, cobradores de impostos, comerciantes, dentre os 12 que ele pôde compor o corpo dos 12 apóstolos. Eram pessoas simples, mas Jesus sabia que dentre todos eles existia condições, existia uma semente de luz em cada um deles que poderia ser orientada de acordo com a boa vontade deles e com a assistência dos espíritos amigos. E hoje, estudando a doutrina dos espíritos, nós já temos a convicção de que somos permanentemente amparados pelos espíritos superiores, de que existe uma rede de proteção muito grande para nós que somos os trabalhadores da última hora, para nós da humanidade terrestre, tanto os que ainda não acordaram para o bem, não despertaram, como os que ainda mesmo de maneira tímida, já despertaram para o trabalho no bem, para o trabalho na verdade, para o trabalho da vivência do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. E ele nos convoca e pede que nós não fiquemos assustados por conta desse amparo, dessa proteção, desse teto espiritual que existe aonde quer que esteja alguém projetando um bem, uma ação que tenha o objetivo de fazer o bem, aí estarão os espíritos nos envolvendo, para que juntos, com a nossa dedicação, com a nossa determinação e boa vontade, ali estarão toda a força do mundo maior nos envolvendo e nos amparando. Então, nós sabemos disso. Sabemos também da grandiosa organização que existe no mundo espiritual, porque imaginemos que toda a humanidade, todas as pessoas no mundo encarnadas, têm consigo um espírito desencarnado, mais evoluído, que já recebe a missão de proteger, de orientar, de intuir, para que na condição de ida e volta dessas informações, com o nosso coração receptivo, nós possamos nos conduzir na vida com mais segurança, com mais docilidade, valorizando mais esse momento em nossas vidas. Então, quando Erasto nos pede para que nós não nos assustemos, para que nós confiemos, porque nós, na verdade, somos os verdadeiros adeptos do Espiritismo, somos os escolhidos de Deus. Então, ele nos convoca, ele nos clama para que a gente ele diz, ide pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos,
as vossas ocupações fúteis. E ele chama a atenção do ide, quer dizer, vamos, sigam, vão à procura do trabalho que tenha utilidade, do trabalho que seja de acordo com a lei divina, com a lei de amor, de justiça e de caridade. E vá pregar, vamos, ele está nos convidando, ide e pregai, quer dizer, vamos falar a todas as pessoas sobre a imortalidade da alma, sobre o dogma da reencarnação, sobre a lei da reencarnação, sobre a lei de amor, sobre a lei de ação e reação, informando que o sofrimento é ocasionado pelo próprio homem e que Deus nos criou para sermos felizes, para atingirmos a perfeição. E ele nos convida que, para fazermos isso, nós precisamos nos sacrificar. Ora, qual é esse sacrifício? São os nossos hábitos. Então, hoje, nós estamos, à medida que vamos despertando a nossa consciência, percebendo a necessidade de nós nos reestruturarmos emocionalmente, nós nos reorganizarmos, fazermos um checklist na nossa mente e verificarmos quais são mesmo os nossos hábitos. Porque nós estamos, sim, interessados em cumprirmos a nossa missão, a missão dos espíritas, que é ir, pregar, demonstrar, viver os ensinamentos de Jesus. Mas nós precisamos ficar vigilantes conosco mesmo, naturalmente, para identificarmos como é que estão os nossos hábitos, como estão os nossos reais interesses diante dessa vida, aqui e agora. De que forma nós estamos utilizando o nosso tempo? Será que nós estamos devidamente atentos para colocarmos em prática no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus, ou nós estamos postergando, deixamos para o próximo mês, o próximo ano, ou para a próxima reencarnação? Como nós estamos vivendo? Quais são, de fato, esses itens que nós devemos riscar, devemos deletar dos nossos hábitos perniciosos? E assim, nessa luta, nessa busca, nós vamos sacrificando para tentarmos exterminar em nossos corações o egoísmo, a vaidade, a ambição, a prepotência e tentarmos construir com a nossa boa vontade, o amparo dos amigos espirituais, as virtudes que ainda nós não temos por completo e sabemos que não podemos adquirir de forma que ela seja considerada uma exemplar. Mas nós precisamos estar atentos que, para colocarmos em prática essa missão, enquanto espírita, nós precisamos construir pouco a pouco. E essa humildade que tanto queremos, a benevolência, o amai-vos uns aos outros, o fazer aos outros aquilo que de fato nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. E assim nós vamos, como um tijolinho que constrói uma casa material, um edifício, nós vamos assim construindo a nossa casa sobre a rocha e vamos pensando, mas mesmo assim, tendo essa coragem de pregar, de falar sobre o que nos ensina Jesus, nós não vamos ficar isento do sofrimento. Nós não vamos ficar isento das provações, das expiações. Nós não vamos ficar liberados da quitação que a justiça divina nos convida a quitar, dos nossos débitos milenares enquanto espíritos imortais que somos. Mesmo conhecendo a doutrina dos espíritos, mesmo indo, pregando, tentando exemplificar as lições de Jesus, nós vamos ter que lidar com as nossas dores individuais, nós vamos ter que lidar com as nossas lutas internas, porque nós somos espíritos em busca da perfeição e temos, sim, necessidades de sanar os nossos desacertos, as nossas
desatenções do passado que provocaram, que ocasionaram para cada um de nós no presente as nossas dores, enfermidades, porque, enquanto estudantes espíritas, nós sabemos que são essas dificuldades, são esses problemas, são essas enfermidades as melhores oportunidades para burilar esse nosso espírito, muitas vezes enraizados em processos deseducativos. Então, Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, usa muito esse chamado, ide pregai. Vamos observar que toda a leitura desse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritos, ele utiliza muito essa palavra ide. Ide quer dizer vá, vá sem temor, siga adiante, olhe para frente, vá e fale do que você já sabe, do que você já conhece. A verdade está nas suas mãos, em nossas mãos. Nós já conhecemos essa verdade. Sabemos que mesmo lendo o Livro dos Espíritos, essa filosofia espírita que nos favorece a compreensão de por que nós estamos aqui, qual é o objetivo da nossa vida, por que sofremos, o que nos aguarda depois da morte do corpo físico. Então, mesmo assim, nós precisamos ter essa consciência da nossa necessidade de colocar à prova o que já conseguimos perceber, porque quanto mais estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e as outras as obras básicas da doutrina espírita, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o livro Céu e Inferno, enfim, nós vamos, a cada leitura, ampliando a nossa percepção, ampliando o nosso conhecimento, à medida que nós vamos estudando, mesmo que já tenhamos lido e relido sobre esse item, Missão dos Espíritas, mas agora nós somos convidados a, novamente, tentar perceber a capacidade que nós temos de sermos os escolhidos, fomos convidados e aqui estamos, então é hora, é chegada a hora. Nesse momento que a humanidade passa por esse instante de transição, nós, já como disse um amigo, um orador espírita, que ele disse que na época de Allan Kardec, quando os espíritos promoveram a reencarnação dele, isto é, programaram o processo reencarnatório da missão que ele teria para a humanidade, de codificar a doutrina dos espíritos, então, quando os espíritos se organizaram, eles disseram, olha, vamos organizar as pessoas que lá estarão, que deverão estar, para propagar essa doutrina. E nós estamos nesse grupo, fomos os convidados. Fomos convidados muitas vezes. É certo que o nosso despertamento, a nossa consciência ainda estava muito enevoada, estava muito embaçada, mas nos parece que nesse momento, com a bênção de estudarmos juntos no Centro Espírita Lírio dos Vales, com a sagrada oportunidade de participarmos do movimento espírita organizado, o movimento espírita brasileiro, ouvindo palestras, ouvindo mensagens, tendo a oportunidade de lermos livros como dos espíritos como Joana de Ângeles, como André Luiz, como Emmanuel, como Ivone e tantos outros, então nós temos o roteiro luminoso para seguir com esses companheiros que sabem mais, que despertaram mais a consciência, que enxergam muito mais, que compreendem muito mais do que cada um de nós. E aqui ele nos convida e diz que é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, como já falamos. E ele diz, certamente falareis à criatura que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. É natural. Acredito que a maioria dos amigos já teve essa oportunidade de quando a gente descobre a doutrina espírita, quando a gente começa a se envolver na beleza desse conhecimento, nós queremos passar para os nossos amigos, para as pessoas que nós conhecemos, queremos passar essa verdade.
E, no entanto, percebemos que muitos não nos dão atenção. E ele pede que a gente siga adiante, né? Então, amigos, o convite é, aqui finalizando, né? Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Quer dizer, nós fomos convidados, nós nos inscrevemos para estarmos aqui hoje com a proposta, com a missão dos espíritas, que é de ir e pregar, divulgar, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Falar a todos os povos, a todas as pessoas, e respeitar aqueles que ainda não estão prontos para compreender. E ele diz, mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Mas que caminho é esse que a gente tem que reparar? É o caminho que o Cristo nos ensinou. É o caminho da verdade. É o caminho das leis criadas por Deus. E tem uma pergunta que ele nos faz. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais, quais os indícios? Como é que a gente pode saber? Como que nós vamos poder reconhecer os que se acham nesse bom caminho? E a resposta, reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Olha só a essência aí da nossa missão de espírita. Praticar a verdadeira caridade, ensinar e praticar. E vamos ser reconhecidos pelo número de aflitos que nós podemos consolar, pelo amor que nós tivermos ao próximo, pela nossa abnegação, pelo nosso desinteresse pessoal. Reconhecemos, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a lei de Deus, esses são os escolhidos. Então, nós queremos seguir a lei de Deus porque já somos convidados. E ele lhe dará a vitória. Então, ele conclui aqui a leitura do Evangelho dizendo: ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médio. Então, amigos, aqui é um assunto que poderíamos conversar muito, falar durante muito tempo, mas nós temos um tempo a cumprir, né? E acredito que o tempo foi esgotado, e desde já eu quero agradecer a presença dos amigos e sugerir a leitura atenciosa do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, os Obreiros do Senhor, para que a gente possa cada vez mais entender que não basta dizer Senhor, Senhor, e sim operarmos, agirmos com a nossa fé, com a nossa convicção e com o entendimento que já temos da verdade. Que Jesus fortaleça cada um de nós, nos abençoe e nos proteja em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, amigos. Tenham todos uma boa noite.